Olá, bem-vindos. Hoje a gente vai explorar um material bem interessante sobre relacionamentos e vamos focar especialmente no que ele diz sobre maternidade, sabe? E como criar filhos não só saudáveis, mas felizes, seguros mesmo. A nossa fonte principal é uma conversa com o Adam Lane Smith. Ele é um especialista em teoria do apego, né? Sim, aquela ideia de como nossos primeiros vínculos, tipo com a mãe, o pai, moldam a gente para a vida toda. Exato. E ele traz a experiência de anos trabalhando com famílias e também um mergulho fundo na ciência por trás de como a gente se conecta. Então, a nossa missão aqui é tentar extrair as ideias mais fortes sobre como esse apego define a maternidade e o desenvolvimento da criança. Tentar clarear desafios comuns e, quem sabe, achar caminhos para construir laços mais fortes em casa. Bom, vamos lá, vamos sim. A ideia é conectar esses pontos: apego, a bioquímica toda por trás, as dinâmicas de família que a fonte traz, para entender o que realmente ajuda a criar um ambiente onde a criança possa, sabe, florescer. O que é muito fascinante, e a fonte pega bem isso, é como as nossas experiências passadas, às vezes até de outras gerações, sabe, influenciam como os pais interagem com os filhos hoje. É um ciclo, né? É verdade. E um ponto que me pegou logo de cara no material foi essa ideia, um pouco forte talvez, de que muitas habilidades de pais hoje em dia são, na verdade, respostas a traumas. Tipo aquele desejo de só quero que a criança fique quieta, que não é pela criança em si, mas para lidar com o próprio estresse do adulto. É, isso mesmo. O material descreve isso como um reflexo de sistemas nervosos que estão sobrecarregados, tanto dos pais quanto das crianças, por consequência. Tem até aquele exemplo bem atual das telas no carro ou no restaurante para silenciar a criança, né? Sim, super comum. Pois é. E a fonte não coloca isso como uma estratégia boa de conexão, mas como uma dificuldade dos pais em lidar com a interação ali na hora. Talvez por cansaço ou por não ter outro modelo. Aí vira essa coisa de normalizar a superestimulação para ter um pouco de paz, né? Mas o argumento é que isso pode acabar criando um ciclo de desconexão, de estresse, ao invés de construir segurança. Entendi. Não é um julgamento, mas uma tentativa de entender a dinâmica por baixo, né? E a fonte coloca um peso enorme no papel da mãe nesse início. Ela é descrita como o primeiro outro, quase um modelo de Deus para a criança, pela dependência total para sobreviver. Isso dá uma responsabilidade gigante para essa primeira interação, né? Nossa, total. O cérebro do bebê sabe instintivamente que depende da mãe para tudo. Qualquer coisinha que pareça ameaçar essa conexão, ou que a mãe não está ali, disponível, segura, pode virar um trauma de apego. A fonte detalha bem como o estado emocional da mãe, se ela está calma, se está estressada, se está presente ou distraída, molda a visão de mundo da criança. Se o mundo é seguro ou perigoso. E como isso aparece na prática? O material deu uns exemplos concretos, né? Deu sim, e são bem claros. Por exemplo, uma mãe que está sempre estressada, assustada, talvez pela vida dela, pelos traumas dela, ela passa isso para o bebê. E não é só pelo jeito de falar ou pegar. A fonte fala até do cheiro, dos hormônios de estresse. Caramba, pelo cheiro! É, e a criança sentindo essa tensão toda hora pode crescer achando que o mundo é perigoso mesmo, que tem que estar sempre alerta. Faz sentido. E no caso da mãe que tá sempre distraída, tipo, muito no celular, como a gente vê hoje? Então, aí a criança pode sentir essa falta de atenção como ela não está disponível para mim, para as minhas necessidades. No começo ela pode até tentar chamar mais atenção, chorar mais, mas se a distração é constante, a criança pode acabar pensando, eu não sou importante, ou preciso ser perfeito para ela olhar para mim. E isso, segundo a teoria do apego, leva para aquele padrão ansioso, sabe? Inseguro, sempre buscando aprovação. Entendi. A lógica. E se a mãe é mais instável emocionalmente, com altos e baixos imprevisíveis? Essa imprevisibilidade é muito ruim para a criança. Desorganiza tudo. A fonte sugere que aí a criança, e fala especificamente mais dos meninos nesse caso, pode sentir que precisa meio que controlar o ambiente, controlar a mãe para garantir que vai ser cuidada. Nossa, que peso para a criança! Exato. É como se ela pensasse, tenho que manter a mamãe calma para ela cuidar de mim.
E isso pode levar para o padrão evitante. A criança aprende a esconder o que sente, a não incomodar, para se proteger daquele caos. E tem o outro lado também, né? A mãe super protetora, controladora demais. Sim, que parece vir do amor, mas também complica. A criança pode ficar super ansiosa para agradar, com medo de errar, ou o contrário, desenvolver também um jeito evitante, mas para proteger o espaço dela, sabe? Para não ser invadida o tempo todo. Ela se fecha para se preservar. Então, no fundo, o argumento é que a mãe define esse primeiro modelo de relacionamento. Isso. O jeito que ela interage ensina a criança o que esperar das pessoas. Se pode confiar, se vai ser cuidada, se o mundo é seguro. Define o tom inicial para tudo. E agora entra uma parte que eu achei muito, muito interessante. A biologia disso. O sistema nervoso da mãe. O material fala que quando a mãe está naquele modo crônico de sobrevivência, sabe? O simpático ativado, isso bloqueia os receptores de ocitocina. Explica melhor isso pra gente. Essa parte é a chave. Ocitocina é o tal hormônio do amor, do vínculo, né? Traz calma, confiança, conexão. Quando a mãe está muito estressada, o corpo dela prioriza a luta ou fuga. Cortisol, adrenalina. E esse estado, segundo a fonte, diminui a sensibilidade ou até bloqueia os lugares no cérebro onde a ocitocina agiria. É como se a porta para calma e para conexão ficasse meio fechada, sabe? Entendi. E quais são as consequências disso para a própria mãe, dessa baixa ocitocina? Olha, a fonte liga várias coisas. Aumento da dor crônica, tipo dor de cabeça direto, menor capacidade de produzir GABA. O GABA, que é o que acalma o sistema, né? O freio. Exatamente. Sem GABA suficiente é como um carro sem freio. O sistema nervoso não desacelera. A fonte fala até de impacto na fertilidade. Menos felicidade, menos segurança, mais ansiedade e até mais chance de problema autoimune. O estresse crônico mexe com tudo. Nossa, que cascata de efeitos. E o contrário, quando a mãe se sente segura, apoiada, amada e a ocitocina tá alta. Aí o cenário muda da água para o vinho. A fonte usa uma expressão forte. Diz que a mãe fica compulsivamente afetuosa. Isso não é bom só para ela. Transborda para a criança. Esse carinho todo, essa presença calma, fortalece o sistema imune do bebê, faz ele se sentir seguro de verdade. E tem um ponto bioquímico crucial aí. Essa experiência boa, de cuidado e afeto, ajuda a abrir, a desenvolver os receptores de ocitocina no cérebro da criança. Quer dizer que a experiência molda a biologia para receber mais conexão. Exato. Prepara a criança biologicamente para ter relações saudáveis no futuro. Ela vai ter a capacidade de sentir e responder à ocitocina nas relações dela. Já as crianças que crescem sem isso, tipo no apego evitante, podem ter esses receptores menos desenvolvidos, sabe? Como se a capacidade para conexão profunda não tivesse sido ligada direito por falta do estímulo certo. Uau! Isso conecta muito forte o emocional com o biológico. E pensando nas dificuldades das mães hoje, a fonte diferencia, né? Aquela dificuldade que é da maternidade mesmo. A imagem do coração fora do corpo é ótima. E uma dificuldade que talvez seja mais do nosso tempo, uma coisa excessiva. Por que essa sobrecarga atual? A causa principal, segundo o material, é a falta daquela rede estendida de apoio. Que antigamente existia mais, né? Não é idealizar o passado. Mas era comum a mãe ter muita gente em volta. Avós, tias, irmãs, vizinhas, a comunidade toda. A fonte até chuta um número, baseado em estudos. Tipo umas 40, 50 mulheres ajudantes nesse círculo. 40, 50? Hoje parece ficção científica esse número. E qual era o papel dessa rede toda? Era dar segurança em vários níveis. Física, emocional, ajuda prática no dia a dia, dividir conhecimento. Isso deixava a mãe mais tranquila para focar no bebê, no vínculo, sem ficar exausta por ter que dar conta de tudo sozinha. Hoje, para muitas mulheres, principalmente nas cidades grandes, longe da família, a realidade é isolamento, sobrecarga. E a fonte diz que isso não é culpa da mãe, né? Não mesmo. É um sintoma de um sistema social que não está dando o suporte que precisa. E claro, essa exaustão toda dificulta muito criar aquele ambiente calmo para o apego seguro. E as soluções de hoje, tipo creche, daycare, o material critica bastante, né? Critica muito.
Chega a dizer que daycare institucional para bebê muito pequeno é uma das piores invenções pro apego. O argumento é que substitui aqueles laços fortes e estáveis da família por cuidadores pagos que mudam muito. Para o bebê que busca segurança na constância, essa instabilidade é ruim. A separação da mãe, a adaptação constante, gera estresse. Exato. Estresse crônico, que dificulta formar o apego seguro. O próprio especialista da fonte fala da experiência ruim dele com daycare. A crítica não é aos profissionais, é o modelo como substituto da rede familiar. É uma visão bem forte que vai contra o que muita gente considera normal. Mas então, nesse cenário difícil, isolamento, sobrecarga, talvez a mãe já vindo com suas próprias questões de apego, o que fazer? A fonte não prega perfeição, né? Não, de jeito nenhum. O foco não é ser perfeita, mas conseguir reparar, crescer junto na relação. A chave, diz a fonte, é construir um sistema familiar autocorretivo. O que é isso? É criar um ambiente seguro para a criança poder falar o que sente, o que incomoda, até criticar os pais. E os pais terem a capacidade de ouvir isso sem ficar na defensiva, sabe? Refletir e ajustar o rumo. É um ciclo de consertar as falhas, que sempre vão acontecer. Lembro daquele exemplo do filho falando pro pai que ele estava mal-humorado e precisava pedir desculpa, e o pai conseguiu ouvir e pedir. Parece simples, mas exige muito dos pais, imagino. Exige demais. E a base para isso, que a fonte repete muito, é a mãe e o pai, claro, conseguir manter o sistema nervoso mais calmo na maior parte do tempo. Tem uma diferença enorme entre responder à criança a partir de um lugar calmo, seguro, e reagir a partir do próprio estresse, cansaço, dos gatilhos do passado. Então, o primeiro passo é a mãe se acalmar. É o mais essencial. Buscar ajuda, autoconhecimento, terapia, mindfulness, o que funcionar para ela conseguir essa calma interna para oferecer segurança para o filho e para poder ter essa autocorreção na família. E nesse ponto, a fonte também fala da importância de ter um homem protetor e estável na vida da mulher. Argumenta que essa segurança externa ajudaria a mulher a acessar mais fácil aquele estado feminino mais calmo, nutridor, ideal para o vínculo com o bebê. Mas reconhece que isso falta para muitas mulheres hoje, o que aumenta a insegurança e a sobrecarga. Faz sentido essa conexão. A calma interna da mãe depende um pouco de uma segurança externa, que talvez a sociedade hoje não ofereça tanto. Pois é. A falta de apoio e a instabilidade nas relações dificultam muito para a mãe manter essa calma para responder às demandas intensas dos filhos pequenos de forma regulada. Volta na questão do sistema, né? Não é só individual. Quase no final, teve um ponto que eu achei bem esperançoso, sabe? Aquela ideia das comunidades invisíveis de apego seguro. Gente que tá bem, mas meio fora do radar da internet caótica. Sim, essa ideia é ótima. A fonte sugere que quando a pessoa se trabalha, desenvolve um apego mais seguro, ela começa a ter um radar para outras pessoas assim. Começa a achar e se conectar com gente que valoriza estabilidade, honestidade, comunicação clara, responsabilidade, conexões de verdade. Essas comunidades que são mais discretas, talvez mais offline, seriam onde as famílias saudáveis estão sendo construídas longe do drama todo que a gente vê por aí. Tipo um mundo paralelo de gente funcional que não faz barulho. Então, juntando tudo, o que fica, parece claro que para criar filhos felizes e seguros, o bem-estar emocional da mãe e o apoio que ela recebe são fundamentais. E que irônico, né? Nossa sociedade atual parece muitas vezes minar justamente esse apoio e bem-estar. Exatamente. A análise deixa a gente com essa reflexão importante. Se aquela rede de apoio antiga das 40, 50 ajudantes sumiu para a maioria, como é que a gente pode, cada um e como sociedade, começar a reconstruir ou criar novas formas de comunidade? Novas redes, talvez menores, mais intencionais, que deem para as mães e para os pais também a segurança que precisam para cuidar bem da próxima geração. A mensagem final não é sobre achar a técnica perfeita de criar filho. É sobre olhar para a base, restaurar as fundações de relação e comunidade que deixam a parentalidade saudável florescer. Sem essa base de apoio e segurança, nem a maior amor do mundo, às vezes, é suficiente contra a sobrecarga e o isolamento de hoje. Uma questão profunda mesmo, e que fica para a gente pensar. Como seria, na prática, começar a tecer algo parecido com essas 40 ou 50 ajudantes
no mundo de hoje? Fica aí a provocação.